Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Grande vitória do Botafogo no estádio do Newton Santos sobre o time do Santos, né? Vitória aí que colocou o time do Botafogo dentro do G8 do Campeonato Brasileiro. A equipe do Botafogo ocupa a 8ª colocação e agora só depende dele para se classificar para a próxima edição da Libertadores. Eu acredito que o Botafogo ainda tem chance de ficar nesse G6, vai depender do resultado do Atlético Paranaense. Falando a verdade, o Botafogo tem um confronto direto. O próximo confronto do Botafogo é Atlético Paranaense, vai jogar na Arena da Baixada, fora de casa, né? Domingo, 4 horas da tarde. E o Botafogo pode se classificar diretamente na fase de grupos caso vença o time do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro também não vença na rodada. O Botafogo vem bem nesse finalzinho de campeonato, né? E já o time do Santos não brigava por nada na tabela de classificação, então a equipe não foi nem um pouco motivada para essa partida, galera. E lembrando, o time do Botafogo provavelmente no próximo ano deve sim trazer novos jogadores, deve vir novas contratações aí de peso para a disputa da Libertadores, caso a equipe consiga essa vaga. E bora acompanhar aqui mais um Sport Center do ESPN, falando tudo do Botafogo e do Santos. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total ESPN do Grupo Disney. Em casa só depende dele agora para ir para a Libertadores. 3-0 para o Botafogo, mas o Santos teve mais posse de bola, 54%. Botafogo muito efetivo, né? 14 chutes contra 4 do Peixe. Aí a gente tem 7 chutes certos do Botafogo, sendo que Lucas Fernandes foi o cara da partida. E o Santos nenhum, hein? Aí grandes chances, 5 contra 2 do Peixe. Entradas no terço ofensivo, 58 contra apenas 40 penetrações do Santos, vamos chamar assim. Duelos vencidos, 56 contra 42 do Peixe. É curioso isso, né? 54% de posse de bola do Santos, que não deu um chute certo a gol, Elton. A melhor chance do Santos foi no primeiro tempo, uma cabeçada que acabou indo para fora, né? Foi a única chance. O Marcos Leonardo, dentro da pequena área, cabeceou para o chão, a bola subiu. O Lucas Perry trabalhou muito pouco, né? O Lucas Perry substituindo aí o Gatito Fernandes, que se lesionou no último jogo, né? Teve um problema no ombro. E o Santos, de novo, né? Um time que não conseguiu ser coletivamente confiável. Tentativa, mais uma vez, de uma formação diferente. É verdade que o Orlando não tem tido a sequência, né, de bons resultados, e por isso ele acaba mudando a formação jogo a jogo. Mas a formação de hoje foi um time muito exposto, um time que abriu muito espaço para a equipe do Botafogo trabalhar entre as linhas. Tiquinho Soares saindo da referência para jogar um pouco mais por dentro, jogar entre os volantes. Isso abriu espaço para a infiltração do Jefinho, que apareceu muito na área, do próprio Lucas Fernandes, né, que teve oportunidades também além dos 2 gols. A gente vê, né, o gol do Lucas Fernandes tem a jogada individual, mas tem o Santos afrouxando a marcação, né, um jogo ruim do Bauerman mais uma vez. O lado direito não funcionou. E o Botafogo, muito pelo contrário, foi uma equipe que conseguiu marcar muito bem. E mesmo tendo menos posse de bola, e isso foi muito por conta do segundo tempo também, o Botafogo fez algumas mudanças e o Santos foi para cima para tentar diminuir o marcador e ofereceu o contra-ataque para o Botafogo. Os números de posse de bola não refletem que o Santos teve mais a posse porque foi mais propositivo, não foi por conta disso. Foi muito pela característica do Botafogo de atrair também o Santos para o campo de defesa e sair no contra-ataque, e deu certo. Um grande resultado, mas com um desempenho que deixa o torcedor do Botafogo esperançoso, porque, não é, Edu? A gente está falando de um time que vai muito bem como visitante, vai decidir uma vaga na Libertadores fora de casa. É uma equipe que tem mais pontos como visitante do que como mandante, então a esperança do torcedor do Botafogo é que o time conquiste essa vaga na Libertadores justamente num território onde ele tem se sentido muito bem no Campeonato Brasileiro, que é o território de visitante dentro da competição. Pois é, mas é parada dura, como a gente já falou mais cedo aqui, é briga direta por vaga na Libertadores, na fase de grupos, de forma direta. É o 6º colocado, o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, que agora é o 8º, tá na Libertadores, só que naquela fase prévia. Vem numa ascensão, né? E o que falta, se destacou bem. O Botafogo tropeçou muito em casa. Só que nesta quinta-feira foi uma festa com o torcedor botafoguense.
celebrando a entrada aí na zona de Libertadores. E é para comemorar mesmo. Neste momento, o Botafogo está dentro. Foram quase 30 mil torcedores no Engenhão. E as informações, né, que ainda deu problema no sistema de metrô, e isso atrasou muita gente de ir para o estádio, dificultou, né, a chegada do torcedor ao estádio. O torcedor muito confiante, né, que o Botafogo conseguiria esse resultado, mas estava faltando esse desempenho em casa. Como eu falei, perdeu para o Cuiabá na rodada retrasada, venceu muito bem o Atlético, né, jogando bem, um time com imposição. E esse resultado, inclusive, foi determinante, né, para que o Botafogo chegasse em condições nessa rodada de estar entre os 8. É um time que vem num crescimento interessante, usou bem a última janela também de transferências, jogadores que chegaram e somaram a equipe, incorporaram esse time do Luiz Castro. É uma equipe que, para mim, hoje, se a gente for olhar, né, dessa corrida na subida, é o time que está com mais fôlego para conquistar essa vaga. É claro que a concorrência está bem interessante, o Antero trouxe aí mais cedo, né, com relação a esse confronto direto com o Atlético Paranaense, que até o empate pode classificar os dois, né, dependendo dos resultados da rodada, mas é um time que chega, inclusive, para mim, melhor do que o Atlético Paranaense. É um time que talvez seja inferior tecnicamente ao seu adversário, mas é uma equipe que encaixou nessa reta final e fora de casa encontrou a fórmula ideal para conseguir vencer seus adversários. O Atlético costuma ser uma equipe propositiva em casa, mas a gente sabe do poder, da capacidade desse time de jogar de maneira reativa como visitante. Talvez tenha que fazer isso em casa contra o Botafogo, negar os espaços, né? Porque o Botafogo gosta muito desse jogo vertical, desses contra-ataques, dessas jogadas rápidas pelos lados. O Luiz Castro costuma usar 3 zagueiros fora de casa justamente para dar liberdade para os alas. Então vai ser um confronto interessante. Um dos grandes confrontos da última rodada, né? Que já que temos aí alguns confrontos que definem vaga na Libertadores e também luta contra o rebaixamento, né? E eu acho que vai ser o grande jogo, porque é um confronto direto onde uma das duas equipes necessariamente estará na próxima Conmebol Libertadores. 6 times, então, brigando por 3 vagas na próxima Libertadores. Última rodada no domingo, 4 da tarde, e um jogão, um deles é esse, um jogão Atlético Paranaense e Botafogo, briga direta. Já o Santos saiu fora dessa briga. O Santos não tem mais chance de Libertadores e agora briga para uma vaga na Sul-Americana. Essa é a luta do Santos agora. Agora, eu aposto com você, Elton, com você, fã de esporte, eu nem sei a pontuação, mas eu aposto que o Lucas Fernandes estará na seleção da Bola de Prata desta rodada 37 do campeonato, porque jogou demais. Aliás, segunda-feira, o prêmio Bola de Prata Sporting Bet, você vai ver os melhores do Campeonato Brasileiro aqui na ESPN na próxima segunda-feira. E o técnico mais longevo do campeonato... Galera, o Santos aí ficou no meio do caminho, vai ter que se contentar com a Copa Sul-Americana, não conseguiu fazer um bom campeonato, sorte do Santos que não ficou na briga pelo rebaixamento, né? Vai ficar no meio de tabela e vai disputar a Copa Sul-Americana. E o Botafogo chega muito forte nesse confronto direto contra o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa. Eu acredito que o time do Botafogo tem mais fôlego do que o Atlético Paranaense para poder vencer esse jogo. E tem uma coisa aí bem inusitada, o time do Atlético Paranaense, dependendo de algumas combinações de resultado, a equipe pode ficar de fora da Libertadores. Então é jogo importante, né? É jogo que vale muito para o Atlético Paranaense, né? Se o Atlético Paranaense não vencesse os seus jogos aí que das últimas rodadas, né? Lembrando, o Atlético Paranaense empatou, para falar a verdade, a equipe vem de uma derrota e um empate. Dos últimos 5 jogos, a equipe do Atlético Paranaense só conseguiu uma vitória, 3 derrotas e um empate. Então a equipe chega pressionada para esse jogo, né? Porque seria um desastre para o time do Atlético Paranaense não conseguir essa classificação para a próxima edição da Libertadores, já que a equipe foi finalista, jogou contra o Flamengo, chegou até a fazer um bom jogo, mas é obrigação do Atlético Paranaense conseguir essa classificação para a próxima Libertadores. Disputar uma Sul-Americana seria muito ruim para o elenco do Atlético Paranaense, que é um elenco muito bom, né? E não é elenco para disputar Sul-Americana, é elenco para disputar Libertadores. E ano que vem, possivelmente, a equipe deve se reforçar mais ainda, deve trazer novos jogadores, assim também como o time do Botafogo. O Botafogo deve sim trazer novos jogadores, deve montar uma equipe bem competitiva, já que a equipe está a um passo da classificação para a Libertadores. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Botafogo aí vencendo o time do Santos 3-0 no estádio do Newton Santos.